Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no texto de meditação, Hebreus capítulo de número 12. Nós faremos a meditação e a celebração de uma só vez, uma só unidade. Quero convidá-los para fazermos nesse instante Hebreus capítulo de número 12. Todas as vezes que nós vamos celebrar a ceia, nós meditamos no texto que nos leva a vivermos de acordo com os ensinamentos. Então eu quero convidá-los a abrirem então as vossas Bíblias em Hebreus capítulo de número 12. Não dá para discorrer todo o assunto, irmãos. Nós faremos só uma parte hoje e na próxima oportunidade teremos então a segunda parte desse texto, que é Hebreus capítulo de número 12. Ele é grande, ele é um texto bastante longo. Eu quero então trazer só uma parte aqui para os irmãos, que é justamente, quero ver se a gente consegue alcançar até o versículo de número 11. São as duas primeiras partes. Então ele vai até o versículo de número 29. E eu quero ver se a gente consegue chegar até o versículo número 11, que compreende as duas primeiras partes. Palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Nesta noite diz assim. Primeiro, irmãos, eu quero trazer para a gente poder entender então essa parte que nós vamos ler. Se você tiver com sua Bíblia no jeito aí, o capítulo 11, ele vai falar assim de muitas pessoas que viveram pela fé. Ele dá uma descrição, a descrição da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, da convicção de fatos que se não veem. Ponto. A fé é isso. Isso é fé. É a certeza das coisas que se não veem, que se esperam, perdão. E a convicção de fatos que se não vê. Isso é fé. Eu tenho certeza que vai acontecer para a glória do nome do Senhor. E isso vai acontecer. Eu acredito. Isso é fé. Percebe? Eu tenho convicção que isso vai acontecer. Mas não é positivismo, irmãos. É a certeza de que eu estou fazendo a vontade de Deus e aquilo vai acontecer na minha vida. Porque eu estou vivendo para glorificar o nome do Senhor. E mesmo que não aconteça, irmãos, eu tenho certeza que eu estou com Deus. Ponto. Isso é fé. E aí, o escritor, eu ia falar apóstolo Paulo, alguns dizem que é apóstolo Paulo, outros dizem que não. Tem vários autores, várias pessoas que foram denominadas hebreus, então vou colocar o autor. O autor da carta aos Hebreus, ele revela então várias pessoas que acreditaram firmemente nisso. E ele então começa mostrando ali, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, e ele vai. Pela fé entendemos que foi feito o universo. É pela fé que eu acredito que foi feito. Haja o sol, haja a lua, haja a terra, e o Senhor foi criando as coisas com a palavra dele. Amém, igreja? Eu acredito. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Ponto. Não foi uma explosão, e mesmo que tenha sido uma explosão, alguém tem que ter acendido o pavio, e quem acendeu o pavio foi Deus, e isso aconteceu. Isso aconteceu. E foi Deus quem fez. Há um ser soberano. Tem uma religião que diz que é o grande arquiteto do universo. Não tem problema que ele seja o grande arquiteto, porque foi ele que engenhou tudo o negócio. Então ele é o grande arquiteto do universo. Não é engenheiro, viu, irmão Leandro? Não é engenheiro, é arquiteto. Aquele que desenhou, aquele que foi lá e acompanhou, Apesar que ele também é engenheiro, dos engenheiros. Então eu acredito. E isso é fé. Agora, irmãos, ele continua mostrando para mim, pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, porque ele cria, e Muito bem. Então ele vai até o versículo de número 40, neste capítulo 11. E aí, irmãos, ele então começa o capítulo 12, que foi o que eu pedi para os irmãos abrirem. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido
coisa superior a nosso respeito para aqueles sem nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, ou fossem aperfeiçoados. Percebe, irmãos? Os caras acreditavam. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai do meio da tua parentela. Abraão pegou e foi embora. Acreditando no que, irmãos? Acreditando que algo ia acontecer. Queria chegar num lugar bom. Abraão, eu vou te dar um filho. Quantos anos Abraão tinha? 100. Bacana, vamos lá. Abraão foi. Ele acreditou na palavra de Deus. Aí Abraão teve um filho só. Eu vou fazer uma descendência que vai herdar a terra. Um filho só. Ele acreditou, irmãos. Deus chama eu e você para vivermos esta fé. Aí, irmãos, o capítulo 12, ele mostra para mim assim. Portanto, todos esses esperaram em Deus, confiaram em Deus. Alguns não viram, mas outros, os que vieram depois deles, viram. Abraão não viu a sua descendência conquistando a terra prometida, mas eles conquistaram. Foi promessa de Deus, e a promessa de Deus se cumpre na minha vida e na tua vida. Eu posso até não ver, mas vai cumprir. E aí, ele diz, portanto, também nós, eu e você, viemos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pela fé, eu tenho que me desvencilhar do pecado e correr a carreira que está proposta. Qual que é a carreira? A carreira de viver com Cristo. Amém, igreja? Para onde que eu quero ir? Eu quero ir para o céu. Para onde que eu quero viver? Eu quero viver com o Senhor. Então eu tenho que fazer assim, irmãos. Portanto, ou seja, o texto está dizendo ali assim, deste modo, como que eles acreditaram, eu e você também precisamos acreditar. E se não acontecer? Mas vai acontecer. Não tem se não acontecer. Porque se eu confio num Deus que é grande, no grande arquiteto, no soberano Senhor, no grande engenheiro, no grande construtor, eu preciso viver confiadamente, porque Ele é quem faz todas as coisas para mim e para você. Amém, igreja? Se você crê nisso, pode dizer amém. Se não, confere. Não vai falar amém também sem conferir. Seja crente bereano. Leia, é isso mesmo. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas é para o meu engrandecimento? Não, é para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, o primeiro passo é para mim e para você. Larguem do pecado, creiam no Senhor, corra com perseverança, acreditem. O que é perseverar, irmãos? É insistir, 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 fazer de novo. Não deu certo agora, faz outra vez, que vai dar certo. Não é erro, tá, irmãos? O pecado você joga de fora, mas as coisas de Deus você tem que insistir nela. Insiste nas coisas de Deus que vai dar certo. Confia no Senhor que vai dar certo. Amém, irmão? Então vamos para frente aqui. Olhando firmemente. Olhar firmemente. O que significa isso? É ter um olhar fixo. Ali. É ali. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. E sabe, irmãos, nós somos convidados a isto, a olhar para frente, a olhar para Cristo, ao consumador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ia passar e à destra de Deus. Ok, irmãos, percebe como é que é isso? Jesus Cristo estava lá, príncipe da paz. Cantamos isso agora, não? Príncipe da paz, sentado no trono, príncipe, à destra de Deus. De repente, vamos cumprir os desígnios do Senhor. Obrigado pela água, irmão. Vamos cumprir, Pai. Está na hora de cumprir a determinação do Senhor. Jesus Cristo vem, nasce, vive na face da terra, é humilhado. Eles fazem bullying com ele. Fazem gozação na cabeça de Jesus. Ele vive como um moço
né, comum, não qualquer, mas um comum. Ele cresce, chega a hora de ir para a cruz. É colocada uma coroa de espinho na cabeça dele, e ele sofre pra caramba. Se você não viu o filme Jesus, e você puder ver um dia, veja. De vez em quando passa na televisão, principalmente a época de Páscoa, né, irmão Marco? Principalmente a época de Páscoa. Por que nós estamos falando isso, irmão? Porque hoje nós comentamos sobre Páscoa, e Páscoa para o cristão, né, é uma data comum, não tem esse negócio de... Não existe esse negócio de ovo de Páscoa, ovo... Não, irmão, é um ovinho de chocolate, é um negócio de chocolate. E ainda que coelho botou, não existe esse negócio, nós comentamos hoje na escola dominical. Aí vem o período da Páscoa, assim, você pode observar, Jesus sofre pra caramba. E o último filme que foi feito, né, pelo Mel Gibson, ele retrata com mais realidade aquele sofrimento de Jesus. E ele sofre muito. O que Jesus estava acontecendo com Jesus ali? Ele estava passando a maior vergonha do mundo. Ele sendo um príncipe do trono do eterno, sendo o próprio Deus, desce à terra por minha causa e por tua causa. E o texto fala para mim e para você, olhando firmemente para ele, Jesus, que é o consumador, autor e consumador da fé, é ele que nos dá a fé, ele que nos faz viver a fé, o qual troca da alegria que está proposta, suportou a cruz. Assim como aquelas pessoas lá no passado acreditaram naquilo que estava para acontecer, nas bênçãos do Senhor, na terra prometida, numa terra nova, numa vida nova diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, defendendo-se, livrando-se pelo poder de Deus. Sabe, irmãos, assim como eles, vivamos nós também em novidade de vida. Amém, igreja? Viva em novidade de vida. É o chamado para mim e para você. Livre-se dos olhos dos inimigos, busque em Deus para se livrar dos olhos dos inimigos. Livre-se da tentação, livre-se do pecado. A primeira parte aqui, irmãos, é a chamada de atenção para nós. Versículo em diante. Vamos fazer aí uma responsiva aí, só para não dar som. Vamos lá. Do verso 3 ao verso 11, para a gente poder fechar essa parte aqui. E aí eu quero trazer os pontos que chamam a nossa atenção aqui nesta noite. Vamos lá. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. Olha que coisa importante, irmãos. Considerem o que Jesus suportou, para você não ficar cansado. Considere o que Jesus sofreu, para você não ficar aí, ai, o irmão não gosta de mim, ai, o irmão olhou para mim com cara feia, ai, aquele serviço está muito pesado. Irmãos, o que é isso? Eu conheço gente que entra num serviço hoje, amanhã fala assim, ai, eu não aguento mais trabalhar nesse serviço. E já quer desistir. Já não vai mais no horário que precisa ir, já desiste. Eu conheço gente assim. Jesus suportou tamanha coisa, não vos fatigueis em vossas almas. Considerai, portanto, aquele que suportou tamanha oposição. Quem que suportou tamanha oposição? Jesus. Eu e você não suportamos nada. E a gente já quer desistir. Ai, credo, o pastor falou um negócio lá na igreja. Ai, nem não vou mais lá. Você não está considerando Jesus? Então você tem força para ir mais à frente. Viva firme. Tenha força no Senhor. Suporta, que você vai chegar lá na frente. E o seu lugar não é aqui, irmãos. O seu lugar não é aqui. O seu lugar é o céu. Você quer chegar no céu? Então vença. Vença no Senhor. Nós comentávamos na quarta-feira, da outra semana, que na quarta-feira passada eu não pude vir, estava numa reunião do nosso presbitério. Na outra quarta-feira, que muita gente está buscando acumular bens. Irmãos, caixão não tem gaveta, você tem que trabalhar, sim, pode ganhar dinheiro, sim, pode ficar rico, sim, mas a sua vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Considera isso, viva para a glória do Senhor. Estava
estava combinado de soltar esse foguete, não é que eu falasse aqui, tá, irmão? Vamos lá. Versículo 4, a igreja, por favor, vamos lá, bem forte. Perfeito, irmãos? Olha aí. Você percebeu o que esse versículo falou? A primeira parte do texto está falando assim: portanto, se você tem fé, siga em frente. Portanto, se você acredita no Senhor, vai à frente. E o texto continua me mostrando e mostrando para você: considere atentamente aquele que suportou tamanho oposição. Versículo 4 diz assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Versículo de número 5: e estáis esquecido da exortação, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele és provado. Reprovado? O Senhor não aceita qualquer coisa, irmãos. Muitas vezes a gente quer desistir, mas o Senhor não aceita qualquer desistênciazinha. Aí eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou desistir. Não quero mais ir para a igreja. Ai, eu não aguento, aquela igreja é muito fria. Frio é o ser, irmão, que não está vivendo para a glória do Senhor. Você não resistiu nada. Não está buscando no Senhor, não está orando. Muitas vezes, ai Senhor, o que eu posso fazer? Porque de repente eu vejo essas coisas acontecerem à minha volta. Ai, vou desistir do ministério. Percebe, irmão? Aí às vezes eu quero desistir. E dá vontade de chutar o balde muitas vezes, irmãos. Dá vontade de chutar o balde. Nosso dinheiro está subindo aí, irmão, no fogo aí. Muitas vezes dá vontade de desistir. Percebe que não podemos desistir, porque na verdade, irmãos, nós não estamos aqui com o objetivo de viver só esta vida. Nós estamos com o objetivo de viver a vida eterna. Você foi chamado para viver o diferencial. Amém, igreja? Fazer a diferença. Vamos lá, versículo de número 6. A igreja pode ler, por favor. Percebe? Às vezes a gente passa por algumas provas, algumas dificuldades. O Senhor puxa a orelha da gente. Mas Senhor, por que está me acontecendo tudo isso? Porque de repente Deus quer chamar a atenção para alguns detalhes na tua vida que você ainda não percebeu, que eu ainda não percebi. E aí? Aí quando essas coisas acontecem, a gente fala assim: não quero mais ser crente. Aí vai para o mundão. Sabe o que vai acontecer? Deus será o juiz. Sabe, irmãos, Deus será o juiz que baterá o martelo, infelizmente. E aí o texto continua para mim e para você, versículo de número 7. Ele diz assim: é para a disciplina que perseverai. Deus vos trata como a filho, pois que filho há a quem o pai não corrige? Que filho que o pai não corrige? É só aquele filho que o pai não quer que ele tenha vitórias. Se você quer que teu filho tenha vitórias, corrija o teu filho. Eu não estou falando de bater, estou falando de correção. Correção é diferente de execução de pena. Vamos lá, versículo de número 8, a igreja. Ixi, se você está sem correção de Deus, sem a orientação do Senhor, através da palavra, você não é filho. Você se tornou um bastardo. E percebe, irmãos, que a chamada é muito difícil, é muito dura para mim e para você. Às vezes eu não quero aceitar as correções que vêm do nosso Deus. Portanto, se você tem fé, aceita a correção do Senhor.
Portanto, se você tem fé, viva na presença do nosso Deus. A minha vida e a tua vida precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Versículo de número 9, ele diz para mim assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Observa como que é dura essa palavra. Seu pai te corrigia, você respeitava. Você não vai respeitar a Deus que corrige, que é o Pai dos Espíritos? Percebe, irmãos? Tá bom que pode ter festa. Não tem problema. Isso depois nós vamos pagar nos impostos, tá? Pensa nisso. Depois você pensa. Versículo número 10, a igreja. Repete esta última parte. Por que Deus me corrige e corrige você? Você entendeu, irmãos? Pela fé, eu entendo que a correção de Deus veio para eu viver santidade de vida. Minha vida não é mais do mundo. Minha vida não é mais lá de fora. Minha vida agora é de Deus. Aí eu reclamo: mas por que, Deus, que o Senhor está fazendo isso comigo? Não quero mais ser crente. Depois que eu passei a ser crente, a coisa ficou muito difícil. E aí, irmãos, Deus está chamando a minha atenção e a tua atenção para que nós possamos viver santidade de vida. É isso que a minha vida e a tua tem que ser. E quando aparece a tentação? Você não suportou até o sangue? Você não foi capaz de morrer? Eu vi o irmão falando, nós ouvimos a mensagem domingo passado, e o irmão falando de uma parte lá que de repente o pessoal lá no serviço dele proibiu ouvir qualquer tipo de som no fone de ouvido, e ele ouve a Bíblia, porque se ele não ouvir a Bíblia, de repente ele começa a dar uns gritos lá dentro, quebrar o computador e vira um piseiro, né? De tanto ver de pirona na vida dele, meu Deus. De pirona. 100 gotas. E tem que contar por gota, lá é gota, né? Por ml. 20 gotas é 1 ml. É isso? 20 gotas é 1 ml. Eu ainda lembro ainda, cara. E ele falou assim: não, eu estou ouvindo a Bíblia. E se a empresa mandar embora? Eu estou ouvindo a Bíblia, eu estou vivendo a palavra. Não é desobediência. Não é ouvir o fone para poder ouvir, né, um pancadão. É para ouvir o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E sabe, irmãos, a minha vida e a tua vida tem que ser para santificação cada dia. As tentações virão a cada momento. A perseguição virá a cada instante. Mas Deus está me chamando e me corrigindo para que eu possa viver novidade de vida. Santificação diante do Senhor, para sermos participantes da santificação. Quem é santo? O nosso Deus. Tu és santo. E se Ele é santo e eu quero viver com Ele, diante dEle não entra pecado. E aí o texto fecha aqui no verso 11. Diz assim para mim e para você: toda disciplina com efeito no momento parece ser motivo
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela dado fruto de justiça. E sabe, irmãos, eu e você fomos chamados para viver essa realidade de santificação de vida, pela fé, alcançarmos a bênção do Senhor. E aí eu quero destacar 4 tópicos aqui, rapidinho, para a gente poder então participar da ceia do Senhor. Hoje falávamos a respeito de que não adianta você comer pão e beber do cálice. Não adianta. Não resolve a sua vida. Comer do pão e beber do cálice é mole, é fácil. Não vai te santificar. Não vai transformar a tua vida. Santificação é antes disso tudo. Porque nós precisamos nos examinar e buscar diante do Senhor a correção para as nossas vidas. Se eu estava errando, eu não vou errar mais e vou participar da mesa do Senhor. Se eu vivia uma vida promíscua, eu não vivo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. E aí, irmãos, eu tenho que crescer. Teve a contribuição da irmã que diz: nós precisamos prosperar. E muita gente entende prosperidade, irmão, simplesmente como grana no bolso. E não é. Prosperar é crescimento espiritual, crescimento no casamento, evolução a cada dia na presença do Senhor. E o que o texto falou para mim essa noite e fala para você, é para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Portanto, pela fé, você não vai fazer isso pela sua força, você vai fazer na força do Eterno. Falou o verso 1 para mim e para você assim, ó. Portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando todo pecado, né, e de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que significa isso? Tenazmente, essa palavra tenazmente, ela diz assim, ela é perseverante. O pecado perseverantemente nos assedia. Vamos abandoná-lo. E aí, irmãos, a ceia vai se tornar alegria para mim e para você. Cada dia. Oh, Senhor, me perdoa. Hoje é dia de ceia, Senhor, perdoa. Só no dia da ceia que pede perdão? Ainda bem que lembrou de pedir, né, de alguma forma. Mas não é só no dia da ceia, irmãos. E não é tomar os elementos para poder você ser perdoado. É você buscar o perdão de Deus e participar da ceia do Senhor. E aí, eu quero destacar então os tópicos aqui. Esse texto de Hebreus, ele vai até lá o versículo de número 29, mas eu quero deixar aqui só os tópicos, né, e falar só do versículo, para nós aqui, do versículo 1 a 3 aqui. Ele diz para mim e para você, esta exortação é baseada, primeiro, ela é baseada sobre o supremo exemplo e a completa suficiência do próprio Cristo, né, na qualidade de autor e consumador da nossa fé. Tudo isso, irmãos, que está aqui, é porque mostrar para mim e para você que é baseada somente em Cristo. E o texto falou para mim assim, e diz assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando essas almas. Conversava com um presbítero esses dias e ouvindo algumas opiniões, ele dizendo que a igreja está desanimada, que a igreja não tem programação, ele dizendo assim que de repente os irmãos estão desanimados e que na igreja fulana de tal tem programação todos os dias e que ele estava se sentindo assim, desanimado por tudo. Que a igreja estava desanimada.
A minha pergunta foi para ele da seguinte maneira: presbítero, o senhor está desanimado com a obra de Deus neste lugar? Nesta igreja? A resposta dele foi afirmativa. Então o problema, irmãos, não era da igreja. O problema era com ele. E o texto está falando para mim e para você: suportem tudo isso que está por aí. Às vezes eu quero orar só na igreja, irmãos. Orar só na igreja não resolve o meu problema. Considerai atentamente. Abraão ora por causa do filho, ele clama a Deus: Deus, eu não tenho descendentes. Deus fala para ele: eu vou te dar descendência. Raabe está lá, né? Os espias estão dentro da casa dela, ela protege os espias e guarda os espias, e pela fé ela se torna uma das que foram as antecessoras de Jesus. Na linhagem de Jesus, Raabe era uma prostituta, ela está na linhagem, mas pela fé ela protegeu aqueles homens e eles foram libertos e eles alcançaram a vitória. É pela fé, irmãos, a gente tem que acreditar. E é pela fé que a gente está aqui na igreja para glorificar o nome do Senhor. Não é porque eu quero. Não é porque eu sou bom. Eu não sou bom, só tem um que é Deus. Eu não tenho que falar que está desanimado, a igreja está desanimada. Não, eu sou a igreja de Deus. E se está desanimado é por minha culpa, porque eu não estou fazendo parte. A igreja é fria. Sério. Porque o texto fala para mim e para você, irmãos, que tudo isso que a palavra está nos ensinando baseia-se nas qualidades do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você já pensou se Jesus chega lá na hora de morrer, lá na cruz, e ele fala assim: e agora? Ai, Senhor, eu estou desanimado, que esse povo aí me rejeitou. Lembrei de mim aqui, irmãos. Às vezes que de repente o povo fala assim: ai, pastor Modaide, meio pentecostal. Ai, você não tem cara de pastor. Graças a Deus, né, irmãos? Pastor dos pastores está lá, ó, está aqui. Ele está no meio de nós. E ele tem que estar em nós. Para eu não desanimar. Quantas vezes deu vontade de eu abandonar tudo? E aí, irmãos, eu preciso entender que o exemplo maior na minha vida é Jesus. Eu tenho que ser exemplo para outros, mas o exemplo da minha vida tem que ser Jesus. E eu tenho que ensinar aos outros que o exemplo da vida deles também é Jesus. Segundo lugar, ele diz para mim e para você: o propósito positivo do proveito das tribulações sobre a providência de um Pai amoroso. A providência de Deus na minha vida. E o texto ele vai do versículo 4 em diante, ele vai mostrando: ora, a nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra o pecado, ainda não resistiu, não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido que da exortação, que como a filhos, ele vai mostrando para mim e para você. A minha perspectiva tem que ser o reino, tem que ser no céu. Como que eu faço isso? Pela fé. Em terceiro lugar, ele mostra sobre os perigos do fracasso e até mesmo o fatal fracasso sobre nossas vidas. E ele expõe o relaxamento das pessoas com relação às coisas de Deus. Como que a gente relaxa com as coisas de Deus? A gente relaxa com as coisas de Deus tendo as coisas do mundo na nossa vida. Como é que é isso, pastor? Relaxar com as coisas de Deus, irmãos, é dizer assim: ai, eu não vou nem orar hoje, na hora do almoço eu oro. Aí chega para almoçar, está muito cansado, vai almoçar rápido, almoça rápido, nem orou também na hora do almoço. E vai passando. Aí não ora de noite. Na hora de deitar, deita lá assim: Senhor,
Não é assim que eu ronco, não, né, irmão Cida? Não fala, fica quieto. Manceda fala que eu ronco muito. Eu acho que eu não escuto, né? Não sei que eu não escuto. Mas percebe, irmãos? A gente vai relaxando. Isso aí não tem nada a ver. O texto chama a minha atenção e a tua atenção. A partir do versículo de número 12, ele vai chamando a nossa vida, a atenção, para entender que não podemos ser descuidados. Nós temos que cuidar da nossa vida na presença do Senhor. E os versículos 18 a 24, ele mostra para mim um quarto tópico aqui, sobre os admiráveis privilégios da graça que nos são desfrutadas na nova aliança, em comparação à antiga aliança. Portanto, eu preciso viver para servir o Senhor. Você quer ser crente? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Pastor, mas eu já estou na igreja há muitos anos. Não interessa. Às vezes você não aceitou Jesus ainda. Como que é isso, pastor? Irmãos, tem muita gente que está na igreja, mas não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador ainda. Porque qualquer coisinha que acontece, eu já não gosto mais daquela igreja, eu já quero abandonar, não serve para mim. Acho que eu vou lá para o movimento. Não vou falar o movimento, vai que tem, né? Uma pausa aqui, irmãos. Eu já ouvi falar que tem uma igreja que significa o cuspe sagrado de Moisés. Igreja evangélica. Diz que a serpente de Moisés que engoliu as outras. Pastor Matusalém, que tinha uma relação grande dessas igrejas. Um negócio muito... Não é? Não vou ficar mais na presbiteriana. Não vou ficar mais na presbiteriana, não. Vou lá para a igreja evangélica, a serpente de Moisés que engoliu as outras. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Vamos lá. E por último, irmão, se a gente ficar relaxado, a gente acaba indo para esses movimentos loucos mesmo. E finalmente, ele fala sobre a consumação iminente e inevitável das relações que tem de Deus para com o homem. Só para fechar aqui. Versículo de número 25 a 27. Bora ler aí? A igreja pode ler esse versículo? Irmãos. Rapaz, vamos lá? Verso 25 a 27. A igreja pode ler, por favor? Bem forte, irmãos. Bem bonito esse texto aí, por favor. Vamos lá? Tendo as coisas que não são abaladas. Você foi abalado? Você está abalado? Eu não gosto mais da igreja presbiteriana, porque lá não bate palma. Lá não fala amém. Lá não fala glória a Deus. Eu vou lá para a igreja fulana de tal, porque lá fala. Sabe o que pode acontecer, irmãos? Numa saída dessa aí, você pode estar abalado. Você se abalou. Fragilizado. Irmãos, Deus está chamando a mim e a você. Porque assim como, o texto falou para mim e para você, assim como Moisés, assim como Jacó, assim como todos os homens e mulheres que Deus chamou, viveram a esperança, Deus está chamando a mim e a você para vivermos a esperança no Senhor. Não desista. Viva esta fé. E o convite hoje para mim e para você é: você está vivendo na presença do Senhor? Pastor, eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Você está lutando para poder vencer, irmão? Se você está lutando para vencer, você é convidado hoje a viver. Sabe, irmãos, como eu falei antes, comer um pedaço de pão deste, ou beber um cálice deste, é simples. Mas qual o objetivo? Por que você faz isso? Só porque você fez profissão de fé um dia? Só porque você foi batizado um dia? Não, irmão. É porque Cristo mudou meu viver. Ele mudou o seu? Você já se converteu?
Olha lá, o neném respondeu que sim. Se você se converteu, você já professou a sua fé numa igreja, ou na igreja do Senhor Jesus, e você diz realmente, vive Jesus na tua vida, eu convido você a participar da mesa, ela é do Senhor. Agora, se você ainda não quis professar esta fé, confessar Jesus como o teu Senhor, mesmo que você já tenha feito esse ato de profissão, de fé, e não é esse ato que vai fazer a diferença na sua vida, a diferença é Jesus que faz. Se você está vivendo isso, eu convido a participar da mesa do Senhor. Se não fez ainda, faça. Diga, Jesus, eu quero viver para o Senhor. Amém? Vamos orar.